Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão aqui juntinhos da gente neste momento de estudo e oração, finalizando a semana com essa tarde linda e que nós possamos ser abençoados neste momento em que estamos aqui estudando, doando as nossas melhores energias, recebendo as melhores energias do universo. Este momento de paz, este momento de refazimento, de fortalecimento, este momento de cura. Obrigada a todos vocês que se encontram aqui e que nós possamos juntos fazermos este momento um momento de reflexão com os ensinamentos das lições que leremos. E nós também que nós possamos juntos aprendermos sempre mais. Nós vamos rogar ao nosso querido amigo, Mestre Jesus, que possa abençoar a todos nós, que possa abençoar os nossos lares, abençoar todos que habitam os nossos lares, abençoar os nossos familiares, aqueles encarnados e também os desencarnados. E neste momento em que este estudo e oração também serve como um culto no nosso lar, nós vamos agradecendo essa oportunidade que a tecnologia nos dá para que a gente possa ficar juntinho neste horário sagrado das 18 horas, onde muitas pessoas param um pouquinho e se lembram de Nossa Mãe Santíssima. Então, que ela também possa nos envolver com seu amor incondicional por todos nós e que nós sintamos essa paz já nos envolvendo o coração, a alma, os pensamentos, os sentimentos. Sejam bem-vindos. Aqui no chat ao vivo, já tem algumas pessoas. Antônio, boa noite, seja muito bem-vindo. David, boa noite, seja bem-vindo. Fátima Rossi, Cisa, Dona Maria Laura, boa noite para vocês. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos aqui estudar uma lição desse livro, Ceifa de Luz, a psicografia de Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, a autoria espiritual do nosso querido mentor Emmanuel. A lição é o capítulo 45 do livro Ceifa de Luz. Esse livro sempre começa com uma parte que é uma citação evangélica. Aqui é a seguinte: prossigo para o alvo, Paulo de Tarso. Essa passagem evangélica encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Uma mensagem linda, eu vou ler aqui para a gente. Nas horas do aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te a descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel, de que se serves comumente, o retrovisor colabora apenas para que se te esclareças quanto às advertências da retaguarda
de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Que lição linda, né? Apelo de sempre. Prossigo para o alvo, adiante. Né? E aqui essa reflexão, Emmanuel quase que fez uma poesia com essa lição. Né? Eu achei muito bonita. Bom, então, primeiramente ele começa pedindo. Quando está aquela chuvarada ou aguaceiro, ao invés da gente reclamar, né, a gente tem que lembrar da colheita. Porque se nós não temos a chuva, dificulta a colheita. Nós temos áreas, nós temos regiões aqui do nosso Brasil que sofrem com escassez de chuva e que sofrem com a fome, né? E nós temos regiões com solo, com a chuva mais controlada, com estações um pouco mais definidas, cuja produção de alimento é muito alta. Então, sempre que tiver uma chuva, sim, às vezes encharca o nosso sapato, às vezes a gente esqueceu a sombrinha em algum lugar, né? Às vezes a gente está indo para uma entrevista, para um trabalho, entregar um documento, às vezes incomoda, incomoda. Mas esse incômodo nem chega perto do que a falta da colheita do alimento e a escassez desse alimento à mesa. Aqui, Emmanuel quis dizer que às vezes a gente precisa de pensar em algo maravilhoso para que esse algo maravilhoso seja superior às picuinhas, sabe? Sabe quando você tem um relacionamento que é muito bom, mas assim, às vezes é cheio de picuinhas? Se você ficar preso nesses detalhezinhos, você nunca consegue se relacionar com ninguém. Mas se você lembra do quão maravilhoso essa pessoa é, nos momentos, quanto já te ajudou, se você tem a gratidão, se você tem a parceria, aí você percebe que vale a pena estar do lado. Agora, se você não encontra nada de maravilhoso, aí reflete, né? Porque tem relacionamentos que precisam de livramento. Então, a decisão é de quem está vivenciando a situação. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que virão do dever cumprido. Gente, às vezes não é fácil a gente cumprir dever, não. Não é fácil, às vezes, a gente passar a noite acordada com o filho com febre, no outro dia levantar cedo, estar dando aula às 7 da manhã. Não é fácil, não. Né? Não é fácil a gente, às vezes, estar cansada de uma mudança que a gente trabalhou o final de semana inteirinho, no outro dia a gente vai ter que fazer faxina numa casa. Não é. Cumprir o dever não é fácil. Por isso que nós precisamos de nos empenhar em cumprir os nossos deveres. Porque se nós ficarmos, seja na preguiça, seja naquela energia que fica estagnada, se nós ficarmos na procrastinação, nós não cumpriremos os nossos deveres. E nós temos milhões de deveres. Por quê? Cada dever cabe ao seu papel. Eu tenho deveres como avó, como mãe, como filha, como sobrinha, como irmã, como tia, como prima, só no núcleo familiar. Olha os deveres. Eu tenho deveres como profissional, como espírita, como cristã, como amiga de X, Y, Z. Eu tenho deveres a cumprir ao cuidar da minha casa, ao ser administradora do meu lar, quando eu sou motorista, quando eu sou paciente, quando eu sou o médico, né? Então, todos nós temos inúmeros deveres a cumprir. Mas a alegria do dever cumprido é maravilhoso, né? Parece aquele dia que você tira para fazer faxina e trabalha, 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 trabalha. A hora que chega a noite, você pode andar descalço em casa, né? Deitar no seu sofazinho, ver sua série preferida, com aquele cheirinho de óleo nos móveis de madeira, aquele cheirinho da cera, aquele cheirinho do pinho gostoso no banheiro, é bom demais, não é? É muito bom.
Ou às vezes você tem aquela trabalheira para fazer uma feijoada e depois todo mundo gosta de comer sua feijoada. Ou às vezes quando você estuda muito para saber de um assunto, né? E uma especialização em um autismo, e de repente você recebe alunos ou pacientes autistas que você pode aplicar o que você aprendeu. A alegria do dever cumprido, ela é imensa, mas nós só conseguimos cumprir o nosso dever se nós seguirmos adiante. Por isso a palavra de Paulo, prossigo para o alvo, sempre, sempre, né? Aí vem a poesia de Emmanuel, que eu achei bonito. Ele falou que a derrota sofrida é uma preciosa lição. A derrota sofrida no passado é uma lição maravilhosa para o dia que eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque aí eu não vou cair na mesma situação. Eu vou ter como perceber e agir diferente. Tinha um buraco aqui perto de casa, eu virava a esquina e lembrava, o buraco. Então, o que eu fazia? Ou eu ia para o canto da calçada, ou para o canto do meio da rua, dependendo do trânsito, mas eu pulava o buraco. Mas a primeira vez eu achei que eu tivesse quebrado o carro, né? Então, aquele susto, aquela confusão, me ajuda a fazer diferente depois, né? Isso é muito bom. Aí Emmanuel fala, a lágrima derramada foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. Gente, olha essa frase. A lágrima derramada foi talvez o colírio da verdade. Quantas vezes nós nos recusamos a enxergar as coisas? E quantas vezes nós não damos conta de enxergar a verdade? Seja com um relacionamento que a gente fantasia que está tudo bem, não está. Seja no trabalho, que eu não consigo enxergar a dificuldade de relacionamento que eu tenho com as pessoas. Chega em qualquer situação. Muitas vezes essa lágrima, ela é o colírio da verdade. Porque aquela cortina vai cair, né? E vai me mostrar uma amplidão de paisagem que eu antes nunca tinha visto. Às vezes chorar é necessário, não com desespero, mas às vezes colocando para fora um pouco do nosso medo, da nossa saudade, da nossa tristeza. Mas aí a gente vem e precisa da cura, do cuidado. Onde há choro, precisa de ter abraço. E se eu estou chorando sozinha, eu posso me abraçar, eu posso me dar esse autoabraço, né? Eu achei muito bonito isso. A lágrima pode ser o colírio da verdade. Depois ele fala que as provações que a gente experimenta, elas constroem uma paciência e uma sabedoria dentro de nós. E as afeições que desertaram, ou seja, que não deu certo, né? De repente, amores que a gente acha que é verdadeiro e não é. Às vezes nós nos relacionamos com pessoas que, sem a gente perceber, conseguem nos diminuir, destruir a nossa autoestima. Então, às vezes, quando um relacionamento assim termina, aí nós estamos melhores preparados, né, para nos trabalharmos e, através do autoconhecimento, nós encontrarmos um amor verdadeiro e maduro, né? Aí, Emmanuel fala, para frente, é o apelo de mais alto. Ficar apegado ao passado, não. E ele termina aqui de uma forma bacana, falando que o passado, ele é um auxiliar nosso. Ele não é o carro-chefe, ele é um auxiliar no recurso da informação, né? Ou seja, sempre, hoje em dia a gente tem o Google, né? Ah, eu preciso tomar um Buscopan. Vou lá no Google. Quantas vezes por dia eu posso tomar Buscopan? Tal. Qual a diferença entre Buscopan e Buscopan composto? Isso, né? Então, ali foram pessoas que estudaram, que colocaram informação. De alguma forma, eu pego informações dos passados, vivenciados por essas pessoas que trazem a informação para me ajudar. Então, o passado é útil? Muito.
tão é útil que na Constituição que Deus nos criou, nós temos o nosso inconsciente, que é um arquivo que a gente não tem noção da memória desse arquivo, onde nós guardamos as lembranças de todas as vidas que nós já vivemos, desde o momento que nós fomos criados. Que está ali guardadinho no nosso inconsciente. Infelizmente, a gente guarda coisas maravilhosas e guarda coisas não tão boas. Por isso que a gente precisa saber não ficar apegado ao passado. Aí Emmanuel fala que é para a gente pensar no automóvel. O automóvel, você tem que dirigir e você tem que ter o retrovisor. Para que serve o retrovisor? Emmanuel, o retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências lá de trás. Mas você não dirige olhando só para o retrovisor. Porque se você fica pegado ao retrovisor, você bate na frente, você entra no buraco, você cai no precipício, não faz a curva da estrada, não é? Então, os olhos, o movimento, a direção, sempre à frente, mas você dá uma olhadinha, né? Porque o passado é nosso professor. E isso que tem que ficar importante. Eu trouxe aqui uma história para contar para vocês, que é uma história que se encontra num livro de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Esse livro se chama Nos Domínios da Mediunidade. E tem aqui um capítulo, deixa eu ver se tem, capítulo 26, né? Que tem uma história que eu trouxe, porque quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu fiquei muito pensativa, né? Me marcou muito. Então, esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele foi escrito em 1955, certo? Então, tem muito tempo que foi escrito pelo querido Chico, né? Bom, então, olha só, estavam em uma missão, em uma tarefa, André Luiz, que é o autor do livro, lá no plano espiritual, Aulus, que era o mentor, Hilário, que era um outro, né, que estava com André Luiz. Então, olha só, o relato que André Luiz nos traz. Esses três estavam em uma extensa galeria de arte e viram dois cavalheiros e três damas admirando um espelho muito singular. E aí eles observaram que ao lado desse espelho estava uma jovem desencarnada e uma expressão de imensa tristeza. E ela ficava ao lado daquele espelho. Só que essa entidade, essa moça desencarnada, ela não percebia a presença desses espíritos, né? Então, ela parecia ficar contente na solidão e não gostava quando alguém admirava ou pegava naquele espelho, né? Então ela continuava sozinha e contemplando aquele espelho com intensa fascinação. Aí o Hilário, né, que estava junto, que curioso, e ele falou: o que essa moça está fazendo apegada a esse espelho? E ele percebeu que o cérebro dela estava repleto de recordações, né? E ele falou assim: como que alguém pode se apegar ou ficar ali junto daquele espelho que não tem tanto valor, sem maior significado esse espelho? O espelho comum, uma moldura, né? Aí ele respondeu, né? O instrutor respondeu: eu toquei nesse objeto, nesse espelho, para me informar. Porque esse espelho, quando eu toco, eu consigo perceber, né, a história, os sentimentos, a energia que está ali conectado naquele espelho. E aí ele contou a história. Este espelho é originalíssimo e foi confiado a essa jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Eu consigo ver a figura romântica dessa jovem no passado.
Esse rapaz era filho de franceses que estavam asilados no Brasil no tempo da Revolução Francesa, em 1791. Menino ainda, ele chegou no Rio, cresceu, amadureceu, fez-se homem. Encontrou essa moça e conquistou o seu coração. Apaixonaram-se perdidamente. Arquitetavam projetos de casamento depois de uma íntima ligação afetiva. A família do rapaz, francesa, estava animada com os sucessos de Napoleão na Europa e decidiram todos voltarem para a França. Aí o moço ficou muito desolado, mas ele não podia desacatar a ordem paterna. Ele teria que voltar com essa família para a França. E a moça no Brasil ficou. Só que quando ele foi se despedir da noiva, ele declarou seu amor por ela e implorou que ela guardasse aquele espelho como lembrança, até que ele pudesse voltar, se casar com ela e os dois seriam felizes para sempre. Prometeu a ela um conto de fadas. Contudo, quando chegou na França, ele começou a viver ali e ficou distraído pelos encantos das francesas. E se encantou por uma outra mulher e nunca mais regressou ao Brasil. Apareceu rapidamente responsabilidades, compromissos, e ele ficou diferente. Ele mudou. A pobrezinha da moça fixou-se nos momentos de ternura, de alegria, de paixão vivenciados com aquele rapaz e ficou presa no passado. Ficou presa na promessa que ele havia feito. Então, o espelho é o penhor de sua felicidade. Aí o mentor fala: imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando esse espelho, como sendo propriedade sua, até que essa sua lembrança veio repousar no museu. Então, o que aconteceu com essa moça? Ela ficou no Brasil, apegada ao espelho que havia sido dado, não refez a vida dela, ficou presa naquele passado, né? E é como se ela estivesse dirigindo um automóvel só pelo retrovisor, né? Ela não seguiu adiante. E veio até o seu desencarne, nos idos de 1700 e qualquer coisa. E esse livro já estava em 1955, 200 anos depois, né? Quase 200 anos depois. E aí ela ficou por 200 anos presa a esse espelho. Ela não deixava ninguém se aproximar, porque ela ficava ali, né? Cultuando, venerando o espelho. E ela não percebeu que os 200 anos se passaram. Aí a gente pensa, nossa, coitada, mas, né? E nós? Será que nós conseguimos sempre seguir adiante? Será que nós não ficamos apegados em lembranças, em mágoas, em pessoas? Ela ficou apegada a uma boa lembrança. Será que nós ficamos apegados a boas lembranças ou a lembranças ruins? Ou temos mágoas de quem nos magoou? Ou temos raiva das provações pelas quais passamos? Ou somos aquele tipo de pessoa que estamos sempre reclamando e falando das nossas dificuldades? Onde será que está o nosso apego? Essa moça se apegou numa história de amor, no momento vivido. E o nosso apego? Onde que está? Mas isso reflete que todos os objetos da nossa casa, eles têm a nossa energia, né? Nós deixamos essa energia nossa em todo o nosso ambiente energético, né? Por isso que às vezes a gente entra na casa de alguém, a gente não se sente bem, por isso que às vezes a gente entra numa casa, a gente se sente muito bem. Depende da energia, cada local tem a sua energia também. E Emmanuel nos pede para a gente não ficar apegado ao passado, para que a gente siga
em frente. E para seguir em frente, eu preciso de ter o alvo. Como diz Paulo de Tarso, prosseguir para o alvo. Eu preciso de aprender a perdoar, deixar quieto. Então, se eu fiz uma doação, eu não tenho que vigiar com o que aquela pessoa vai gastar a doação, né? Se eu vou doar uma blusa, eu não tenho que ficar vigiando o que a pessoa vai fazer com a blusa que eu doei, não é mesmo? Eu dei um presente, a pessoa tem que ter liberdade de ir na loja e trocar por outro. Às vezes a pessoa num dia ruim fala coisas que machucam, ou de repente não nos enxerga o sofrimento. Mas em outro dia a pessoa está ali disponível. Tem dias que nós estamos com dores, e dores nos deixam irritados. Tem dia que nós estamos preocupados, porque desejaríamos estar ali na sala de espera da cirurgia de um pai, que mora em outra cidade e não podemos ir, né? Tem dia que nós estamos cuidando de alguém e não podemos ir no aniversário, numa festa, uma coisa assim. Então a vida, ela é cheia desses momentos que saem da nossa programação, porque nos mostra que nós não estamos no controle total. Nós temos alguns controles, mas nós precisamos de aprender a não dirigirmos pelo retrovisor. E o que é pior, muitas das vezes a gente se apega às chateações. Quer um exemplo? Muitas vezes, quando criancinha, a gente nunca vai esquecer o dia que o pai esqueceu a gente na escola, de buscar a gente. Mas os outros dias a gente nem lembra como que era. Ah, nem sei direito não, mas aquele dia de dor, de complicação, a gente não esquece, né? Às vezes a gente até esquece o nome daquele namorado que a gente namorou, que era um namoro tranquilo, tal, mas a gente não esquece o nome daquele que nos fez sofrer. A gente não esquece daquela matéria que fez a gente virar à noite para poder estudar, né? Muitas vezes a gente não esquece aquele patrão que nos humilhou. Às vezes a gente não esquece a ingratidão daquelas pessoas que a gente deu tudo da gente, a pessoa nunca reconheceu. Então, nós temos os nossos apegos, e é por isso que Emmanuel traz essa lição, para a gente seguir em frente, e para não levar tudo isso com a gente. Porque talvez nós não vamos estar apegados a um espelho, mas a muitas outras coisas. Um outro dia nós falaremos sobre o apego às pessoas, né? Aos nossos bichinhos, aos nossos filhos, aos nossos pais, porque muitas vezes a gente não suporta e não aceita a separação. Outras vezes a gente não aceita nos desapegarmos do nosso corpo físico. E aí sofreremos. Então nós precisamos de ter essa gratidão interna por essas lições que nos faz refletir. Aceitar a chuva pensando na colheita, aceitar a lágrima que nos revela a verdade, aceitar as provas difíceis que nos ensina a amadurecer e ter paciência, e dirigirmos sempre olhando adiante. De vez em quando uma olhadinha aqui no passado, como mestre, mas não como, eu não sei como é que chama aquilo no cavalo, né? Que segura e puxa para trás, o freio, né? Que puxa. Não, o passado não é assim. O passado fica no passado. Eu vivo o presente e estou construindo o meu futuro. Sigamos para o alvo, como nos pede Paulo de Tarso. E nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece para encerrar a lição de hoje. Mãe Santíssima, nós te rogamos, querida Mãe, que envolva todos nós, seus filhos, com teu amor incondicional, que possamos sentir o seu cuidado, o seu amor, a sua compreensão de quem ainda somos, de pedirmos forças para continuarmos adiante nos aprendizados da vida. Ajuda, Mãe querida,
a todos nós a seguirmos para os alvos que temos que atingir nesta vida, para que depois recomecemos novas vidas com novos objetivos. Mãe Santíssima, cuida de todos nós, teus filhos, necessitados do teu amor, muitas vezes cansados, outras vezes oprimidos, outras vezes doentes, outras vezes cegos da realidade. Todos nós necessitamos de ti, ó Mãe. Envolva-nos com teu amor e permita que nós possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Jesus, Mestre amado, obrigada por ser o nosso guia, muito obrigada por estar neste momento aqui, onde nos reunimos em seu nome, rogando por todos nós, pelos nossos familiares, amigos, encarnados e desencarnados. Onde houver uma criatura necessitando e rogando o apoio, que seja ministrado esse apoio por todas essas falanges de luz. Jesus amado, cuida de todos nós, seus irmãos. Cuida do nosso planeta, do nosso Brasil. E que nós possamos, nesse instante, agradecer ao Pai por esta vida, por termos sido criados, por todos os processos maravilhosos de aprendizagem. E que assim possamos finalizar o nosso estudo de oração com muita gratidão, muita alegria. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima, obrigada, Jesus. Obrigada, mentores, equipes espirituais. Obrigada a todos os encarnados e os desencarnados. Que nós possamos ter uma noite de sono reparador, que nós possamos ter uma semana maravilhosa. E assim, nós finalizamos dizendo que assim seja. Pois bem, amigos, nós vamos neste momento finalizando nosso estudo e oração. Segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente, quarta, 20 horas, sextas, 18 horas. Se você gostou da reflexão, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, nós ficaremos agradecidos. E que nós possamos, assim, agradecermos ao Pai a oportunidade desses encontros. O meu forte abraço para cada um de vocês, a minha gratidão pela existência de todos e pela oportunidade desses encontros, que sem vocês a gente não teria o nosso estudo e oração. A minha imensa gratidão. Que nós possamos receber essa luz que invade os nossos lares e todos nós, e que possamos ficar na luz, sem ficarmos presos às dores do passado. Até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Uma boa noite a todos.